mostrar o sofrimento humano, toda a angústia calada que as pessoas carregam consigo, as incoerências, as contradições, a irracionalidade humana, mostrar toda a violência, toda a feiura, a mesquinharia das relações humanas, ao mesmo tempo, toda a fragilidade, todo o desamparo, toda a singeleza, revelar a alma dos personagens. Parece que eu estou falando de Anton Chekhov, grande contista e dramaturgo russo, um dos meus escritores preferidos da vida toda, mas não, estou falando do Inio Asano, que faz aquelas histórias que deixam você com vontade de cortar os pulsos e chorar embaixo do chuveiro. Hoje eu vou falar sobre Decadência, mangá do Asano publicado em dezembro de 2023 no Brasil, pela editora JBC, em volume único. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve análise, falar um pouquinho sobre o enredo ou o não enredo desse mangá. Vou falar sobre os temas que aparecem nele. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se gosta do Inio Asano, de coisas que fazem você sentir mal, mas de uma forma boa, se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações para você ficar sabendo quando eu tiver vídeo novo. Deixe o joinha, como eu sempre digo, se você mudar de ideia no decorrer do vídeo, você põe o joinha para baixo, não tem problema nenhum. Decadência conta a história de Kaoru Fukazawa, um mangaka que obteve relativo sucesso, conseguiu emplacar uma série com alguma longevidade, mas que agora que ela está chegando ao fim, após um decréscimo na popularidade, nas vendas, se viu lançado a uma profunda crise existencial, profissional, artística. Isso porque o Fukazawa, desde a juventude, era obcecado por mangás. Ele vivia, respirava, só falava de mangás. Durante a universidade, durante toda a juventude, os esforços dele eram voltados de uma maneira um tanto quanto idealista para os mangás. Então você pode imaginar o quão devastador é ver aquilo que é o motor da sua vida, a razão da sua vida, todo o sentido dela, de repente se perder, de repente deixar de fazer sentido. O Fukazawa já é um cara mais ou menos consolidado na carreira, já está beirando os seus 40 anos, então é um personagem já bem diferente do que a gente costuma ver nos outros mangás do Asano. Não é mais a formação de um jovem que está entrando na vida adulta e se deparando com todo o desencantamento, com o esfacelamento dos seus sonhos, das aspirações da juventude e entrando em crise a partir dessa experiência. Existe uma semelhança óbvia entre o Inio Asano e o protagonista desse mangá, principalmente se a gente levar em consideração o fato de o personagem ser um mangaka também, até pelo estilo das histórias que ele cria. No entanto, apesar de a gente poder manter em mente uma certa dimensão autobiográfica, uma projeção em alguma medida das experiências, das vivências e da própria identidade do artista na obra, não nos interessa aqui pensar na obra como um caminho para chegar à vida do autor, mas sim pensar nela como uma obra de ficção com sentido completo e que se resolve em si mesma. Com essa crise, o Fukazawa meio que começa a odiar os mangás, a ver toda a hipocrisia, toda a dimensão comercial, coisificada da indústria, acabam que tirando o gosto dele pelos mangás, pela arte, pelo trabalho, ele tem um bloqueio criativo, ele não consegue mais desenhar, não consegue mais ter nenhuma ideia, não consegue pensar não consegue pensar em uma próxima série. Então, uma vez iniciada essa crise, o ponto em comum que ele tinha com a esposa dele, que é editora, não dele, mas de outros artistas de mangá, acaba se fragilizando e deixando de sustentar o casamento. A fragilidade, a precariedade do casamento dele vem à tona, se torna
gritante e ele e a mulher se separam. O Fukazawa acaba indo morar num estúdio. Pouco tempo depois ele dispensa os assistentes dele, um cara e uma moça. E aí fica evidente que essa crise toda desencadeou uma depressão profunda. Ele não faz nada, o estúdio vira uma imundície. Ele só fica no Twitter, ou um Twitter genérico ali o tempo todo, acompanhando o que falam do mangá dele. E em se tratando de Twitter, é evidente que isso não vai fazer bem para o estado já lamentável dele. A única exceção ali é uma moça, uma leitora que realmente parece acompanhar o trabalho dele e se preocupar com ele. E ele troca tweets com ela, eventualmente, mesmo após passado algum tempo do fim da série dele, e sem notícias e sem previsão de um novo início, do início de uma nova série. E é aí que ele começa a sair com garotas de programa. Ele tá solitário, tá deprimido. E é desconcertante a maneira como o Asano apresenta esses encontros. Tem algo de humor negro logo no primeiro encontro, em que o Fukazawa tá aguardando no quarto e chega uma moça que não é bonita, que não correspondia ao anúncio, que não tinha nem a idade, nem a aparência esperada. E esse contraste do aspecto cômico, tanto da personagem, da maneira como ela é desenhada, com esse desencontro da situação, acaba gerando uma incongruência com o próprio tom do mangá, que é sobre um personagem em crise, que é sobre depressão. Incongruência que produz um efeito cômico, mais especificamente, nesse caso, um efeito de humor negro. A sexualidade e a nudez, que são características recorrentes dos mangás do Asano, também aparecem em decadência, mas de uma maneira bem menos assintosa, por exemplo, do que em A Girl on the Shore, que eu analisei anteriormente aqui no canal. Como parece ser uma constante no Asano, a nudez, o sexo, eles são como que esvaziados de erotismo. São cenas que parecem evidenciar, denunciar a fragilidade humana, um vazio, uma carência que não consegue ser preenchida, que resiste a ser preenchida. Em meio a isso, o sexo acaba sendo um mecanismo revelador da interioridade dos personagens e desamparo deles. Em cenas como essa, o desejo sexual do Fukazawa pela figura feminina se confunde com a ânsia pela proteção materna, por outro aspecto do feminino. Entre elas, a Chifuyo. A Chifuyo, diferente da experiência anterior dele, é uma moça bastante bonita, magrinha, com cabelo curto, bem diferente do estilo colegial peituda que aparentemente ele procurava a princípio, mas que causa uma forte impressão nele. Isso porque a Chifuyo tem olhos de gato, e os olhos, mais precisamente os olhos de gato que ele encontra em algumas mulheres, têm um papel fundamental nesse mangá. A Chifuyo é muito parecida com a primeira namorada do Fukazawa, que aparece nos flashbacks. Apesar de a gente não ver o rosto a princípio dessa namorada, o rosto dela só vai aparecer no final do mangá, e tem um motivo importante para isso, que a gente vai comentar mais adiante. A Chifuyo lembra muito essa moça, mas diferente dessa primeira namorada, os olhos de gato dela não são olhos de gata perdida, de gata de rua, são olhos de uma gata mimada. E diferente dela também, a Chifuyo não parece estar sempre brava com alguma coisa, sempre com uma revolta latente dentro dela. A Chifuyo é uma jovem estudante de letras que vem de uma cidadezinha minúscula onde não tem nada e vai para Tóquio para estudar, e dado o custo de vida absurdamente alto, se vê que ela começa a fazer programa para se bancar ali. Só que ela está muito longe de ser uma vítima ou qualquer coisa assim. Apesar desse ofício que ela adotou, ela sabe muito bem o que quer, ela curte a vida. Em dado momento no mangá ela vai para a Itália. Embora fosse algo temporário, ela mesma diz que gosta do dinheiro que esse estilo de vida possibilita a ela, e assim vai levando. Parece que aí a coisa vai engrenar e o mangá vai se revelar uma história de amor, tratando do desenvolvimento do romance dos dois. Mas não.
Mesmo rolando uma certa química entre os dois, mesmo eles tendo afinidades e se encontrando, digamos, fora de serviço, da mesma maneira fortuita que eles se conheceram, a relação deles começa a se distanciar e eles simplesmente param de conversar. O Fukazawa deixa de procurar a Chifuyu por algum tempo, quando ele resolve escrever para ela, ela já não responde mais e fica tudo por isso mesmo. É realmente anticlimática a forma como a Chifuyu aparece no mangá, na vida do Fukazawa, ou ele na dela, depende da perspectiva, mas aqui estamos acompanhando a perspectiva dele, e da mesma maneira que ela aparece, ela some. Tentar resumir o enredo de Decadência, ou das obras do Asano em geral, é sempre um desserviço e meio que uma tarefa fadada ao fracasso. Não dá para fazer justiça a um mangá simplesmente resumindo. Isso porque eles não seguem uma estrutura narrativa tradicional, com começo, meio e fim. As obras do Asano não tratam de acontecimentos grandiosos, de personagens importantes, cujo destino está associado a algo maior, a grandes feitos. Pelo contrário, são pessoas comuns que não têm papéis decisivos na sociedade. Muitas vezes eles estão recolhidos, apartados da sociedade, vivendo vidas comuns em que pouco ou nada acontece. Isso porque o interesse não está no desenrolar dos acontecimentos, mas na interioridade dos personagens, na experiência humana, notadamente na experiência do sofrimento humano. E esse sofrimento, esse caráter que torna as obras do Asano tão fortes emocionalmente, tão fáceis da gente se identificar, eles estão nos momentos reveladores que o Asano escolhe retratar. Aquilo que importa não está na trama, não está no começo, no final, na explicação, na catarse, mas sim nos momentos significativos, os momentos que suscitam crise, os momentos que suscitam mudanças, resoluções, as experiências que possibilitam expor, explorar a interioridade dos personagens. E essa é uma característica que remete diretamente ao que a gente vê em Chekhov. O Chekhov, que é um marco da literatura moderna, que revolucionou a maneira de escrever histórias e influenciou Deus e o Mundo, que veio depois dele. E entre as várias coisas que o Chekhov escreve, está o interesse, a ênfase que ele confere a mostrar aquilo que realmente importa, tirando tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que não é elucidativo da experiência humana mais profunda. Tudo isso sem intromissões do narrador, sem julgamentos, sem condenações, sem teses a respeito dos porquês, sem punições, sem justiças poéticas, apenas mostrar a vida, a experiência humana tal como ela é. Como eu disse no começo, com tudo aquilo que ela tem de feio, de indesejável, e ao mesmo tempo com tudo aquilo que é capaz de torná-la tão significativa. A gente vê ao longo do mangá como o Fukazawa, apesar de todo o sofrimento pelo qual ele passa, por todas as questões que ele carrega com ele, como ele se mostra um sujeito bastante detestável, às vezes arrogante, violento, um sujeito que só pensa em si mesmo e nos próprios problemas. Mas, assim como a gente vê em Chekhov, o Asano não emite nenhum julgamento, nenhuma condenação, não tenta tecer nenhuma tese sobre o personagem. E essa é a maior mostra de honestidade, de fraternidade até, que um autor pode ter com o seu leitor. Não porque ele, assim, se abstendo de julgar, ele nos confira esse papel, nos entregando pra gente o martelinho de juiz, o machado do carrasco, mas nos convidando a olhar para além dessas categorias, a fazer uma leitura amoral do mangá. A certa altura, o Fukazawa acaba se tornando meio que um cínico. Ele meio que abraça a realidade da indústria
e decide escrever para vender, para fazer dinheiro. Ele já sabe mais ou menos o que escrever para manipular as emoções do público, em especial o público mais jovem. Vai ficando um pouco mais claro o lado escrotinho dele na maneira como ele trata o editor, na maneira como ele trata os assistentes. Até que, bem perto do final, após o lançamento da nova série dele, em que ele está numa livraria dando autógrafos, ele encontra uma moça que falava com ele pelo Twitter, aquela que era fã dele, incondicional, que sempre perguntava por ele, que falava sobre a série anterior dele, e ela começa a contar para ele quanto foi importante para ela a obra que ele criou, como ela ficou feliz ao ver que ele iniciou uma nova série, fala do papel que o que ele criou teve para a vida dela, emocionalmente, a ponto de que ela se emociona bastante e diante do depoimento dela, das palavras dela, das lágrimas dela, o Fukazawa começa a perceber que aquilo que ele fazia, por mais que tivesse perdido o sentido para ele, por mais que ele tivesse se tornado um cínico, e aquilo que ele criasse já não viesse mais de fato do coração, mas de uma suposta percepção daquilo que o público está interessado em ver, daquilo que vende, ele acaba se emocionando também, a gente vê o descontrole dele, ele perdendo o rebolado ali, e abre-se a possibilidade de que aquilo seja uma epifania na vida dele, de que esse contato com aquela moça, com o significado que a obra dele tinha para ela, com a força que a obra dele teve na vida dela, aquilo pudesse reconfigurar de alguma maneira toda a percepção dele sobre os mangás, sobre o trabalho dele, como que se ressignificasse toda a trajetória da vida dele ali. Mas isso fica aberto para nós imaginarmos. Apenas perto do final, em um flashback, que a gente vê o rosto daquela primeira namorada que foi tão marcante na vida do Fukazawa. Aquela com os olhos de gato de rua, de gato perdido. Nesse flashback, nós vemos os olhos dela e nós entendemos o real significado desses olhos de gato, do efeito que eles causam no Fukazawa. Você provavelmente já ouviu aquele ditado segundo o qual os olhos são a janela da alma. Nesse caso, os olhos se revelam o espelho da alma. A nossa identidade é o tempo inteiro definida pela nossa relação com os outros, por aquilo que os outros nos dizem que nós somos. Nos olhos da ex-namorada, o Fukazawa se reconhecia como um monstro que ele se mostrou aos olhos dela. Mas nessa experiência com a leitora, já na maturidade, já passada toda a desilusão com os mangás, naquela fila, diante daquela leitora, ele se vê refletido nos olhos cheios de lágrimas dela como algo diferente, como algo que não um monstro. Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.